Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é Revolução Industrial. Esse movimento que vai nascer, que vai acontecer na Inglaterra e que vai influenciar o mundo inteiro, que vai também ajudar, vai ser um dos fatores que vai ajudar a Inglaterra a se tornar uma grande potência. E aí a gente vai ver isso com calma dentro do capítulo e depois um pouco mais à frente também. Bom, então como eu já falei para vocês, Revolução Industrial, esse movimento que vai acontecer na Inglaterra. E assim, muitos historiadores, muitos filósofos, eles discutem atualmente os rumos que o capitalismo e o neoliberalismo, para onde eles vão, quais seriam os rumos do capitalismo e do neoliberalismo. Principalmente nesse momento em que a Europa apresenta assim, uma grave crise financeira de produção. Então, índice de desemprego, inflação, aumento dos bens de consumo, demissão em massa de funcionários, crise do sistema bancário, enfim. Só que para a gente poder entender como tudo isso acontece, temos então que voltar ao passado. Então a história está aí para isso, para ajudar nesse ponto. Então a gente volta ao passado, lá em meados do século XVIII, que é quando vai acontecer a Revolução, para a gente poder entender o que esse episódio de Revolução Industrial vai acabar influenciando e principalmente é através desse movimento que vai se consolidar o capitalismo no mundo. Então essa ideia, essa concepção de capitalismo, ela surge aí nesse momento, beleza? Bom, a Revolução Industrial ela vai mudar todas as formas de relação que existiam na Europa e, consequentemente, mais à frente, depois no mundo inteiro. Mas estamos falando agora mesmo de Europa. A agricultura ela vai deixar de ser a base da economia, tá? Então você esquece isso. Tanto que, por exemplo, a Rússia, depois de algum tempo que a Revolução aconteceu na Inglaterra, enfim, outros países também foram se industrializando, aquela coisa toda, a Rússia ainda vai ficar agrária. E aí você já guarda isso no seu coração, porque essa questão da Rússia agrária vai afetar no assunto que a gente vê no 9º ano, que é Revolução Russa, que é a nova colonização, o neocolonialismo, tá? Então são coisas para um assunto do 9º ano, mas que você vê, coisinhas que vão acontecendo e que lá na frente tem uma consequência. Então, voltando. Então a agricultura deixa de ser a base da economia, a produção em larga escala passa a determinar a economia, tá? Que isso é o foco, o que acontece dentro da questão industrial. O trabalho humano vai ser substituído pelo trabalho nas máquinas, então você sai da manufatura para a maquinofatura, também já vai ver cada um desses daí. Então, assim, cada etapa da produção que até então ela era realizada por diferentes pessoas, ela agora passa a ser apenas pela máquina. E, consequentemente, o que isso vai acarretar? Em pessoas desempregadas, porque elas vão perder a sua função, porque a máquina é quem vai fazer isso, então as pessoas vão perder os seus empregos. Enfim, as nações, então, passaram a modificar suas relações políticas, econômicas, criando regras para que o mercado pudesse reger o mercado e aquele escoamento de produção. Bom, para que a industrialização acontecesse, vários fatores foram necessários, que incentivaram para que isso tudo acontecesse. Principalmente um deles, é o acúmulo de capital, que é uma coisa que vem das grandes navegações, só é a matéria que a gente vê lá no 7º ano, tá vendo? Então a história, tudo é conectado. Muito legal, essa história é maravilhosa. Então a gente tem essa questão do acúmulo de capital, no período aí das grandes navegações, o sistema colonial, a política mercantilista, a invenção do motor a vapor. Isso aí também, esses fatores vão ajudar a consolidar o processo da Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial ela vai se dividir em 3 fases, tá, minha gente? Uma vai ser entre 1780 e 1830, que a gente vai chamar de... que é o período aí que surgem as primeiras máquinas e tal. A segunda fase que a gente vai chamar de Revolução Tecnológica, já entre 1860 e 1945, então já um tempo maior aí, considerável, grande também, como a primeira fase também, um período grande, que aí você vai ter novas indústrias voltadas para a questão automobilística, armas, e a revolução digital, que a gente fala assim que é a partir da década de 70 até o tempo em que nós vivemos, até a atualidade, e que não deixa de ser verdade, a era digital aí veio com tudo e permanece com tudo. Então vamos lá, vamos falar então da Inglaterra. Quando é que vai surgir, como é que vai começar? Isso em 1760. Professora, tem que gravar a data? Você sabe que não precisa. Eu só comento as datas para que você possa se situar no tempo, se não ficar tão perdido no espaço.
Então, em 1760 surge a industrialização na Inglaterra. Então, as origens da Revolução Industrial começam nessa época. Antes, então, você tem os artesãos, que eram os responsáveis pela produção de tudo que você tinha, dos bens usados no dia a dia pelas pessoas. E tudo isso geralmente era fabricado, né? Era feito nas fábricas, tá? E aí nas oficinas, perdão. As oficinas, né, que eram, digamos assim, as fábricas desses artesãos, né? Era ali no seu cantinho, muitas das vezes nas suas casas mesmo, né? Eles tinham lá um cantinho na sua casa, onde tinha a sua oficina, onde ele fazia os seus produtos e tudo mais. Eles também eram responsáveis por todo o processo. Ter matéria-prima, eles eram a própria mão de obra também, né? E aí, até confeccionar o produto, isso demorava, porque ele tinha que fazer todo esse processo. Então, como esse método ele era lento, então, vamos supor, se você tivesse que fabricar, sei lá, por exemplo, assim, 1000 bolsas, né? 1000 bolsas em 2 semanas. Você fazendo trabalho manual, sendo a pessoa, se demoraria um pouco mais, né? Aí com as máquinas, não. Então, acabou que os trabalhadores começaram a perder o controle, na verdade, da produção, né? Que eles tinham. O lucro também eles foram perdendo, porque tudo ficava, né? Passou a ficar nas mãos de uma elite burguesa, né? Porque essa burguesia, através da exploração do trabalho, que ela vai conseguir enriquecer e vai conseguir, então, ter esse domínio, ter então esse monopólio das indústrias. Daí, consequentemente, essa galera vai ter que migrar, deixar o seu trabalho em casa para poder trabalhar lá, para que possam sobreviver, né? E aí, a gente também tem os motivos, né, que vão fazer com que, né, que vão motivar, que vão incentivar para que a revolução aconteça na Inglaterra, a revolução industrial aconteça na Inglaterra, e não exatamente outras nações. Por quê? Isso tem a ver não só com a questão, minha gente, do desenvolvimento de tecnologias mais específicas, mas também com questões econômicas e políticas, tá? Que aí eu destaco para vocês das principais. Vamos lá. A Inglaterra foi uma das primeiras nações a contestar a monarquia absolutista, tá? Então ela vai criar um parlamento, e esse parlamento, então, vai ter a função de limitar o poder do rei, tá? Então, isso aí já é uma grande diferença em questão, assim, de governo. Pô, a gente limita o poder do rei, vamos questionar a monarquia, então já é assim um grande avanço, um grande passo. Em consequência disso, a gente vai ter a Revolução Gloriosa, certo? Que possibilitou a criação, então, e aplicação de leis que garantissem a produção industrial e também gerar lucros, principalmente para o setor privado. Primeiro motivo. Segundo, o liberalismo econômico, que foi assim importantíssimo, né? Porque o Estado ele interferia na economia. E aí ele poderia, então, regular a si mesmo no mercado, facilitando o desenvolvimento tecnológico. Que isso foi fundamental para o crescimento da industrialização naquela época na Inglaterra. A Inglaterra também, ela possuía grandes reservas naturais, como de ferro e de carvão mineral. Então isso daí, opa, para a indústria, máquinas, show de bola. Você não precisa pegar de ninguém, você mesmo já tem isso no quintal da tua casa. Muito mais fácil, muito mais prático. Temos mais 2 fatores. A burguesia vai ser o principal grupo que vai financiar a industrialização. Então, tinha capital acumulado, né, com comércio, principalmente comércio marítimo, então eles vão ter dinheiro para pagar esses trabalhadores, para investir na indústria, adquirir matéria-prima, tudo. Então, a burguesia mandou ver. E as leis de cercamento, né? Essas leis de cercamento que foram importantes para que esse processo acontecesse. O que são essas leis de cercamento, professora? Os camponeses, então, teriam que deixar as suas terras, né, a sua casa. Essas terras eram cercadas, tá? E ali seriam construídas qualquer outra coisa. Então, assim, o camponês, ele perdia o seu lugar, o que era dele, né? Então, esse camponês, ele se torna mão de obra forçada, tá? Ali também tem a matéria-prima plantada, tipo algodão, porque eles pegavam essas terras, então, para poder fazer as plantações de algodão, por exemplo, né? E aí, isso tudo voltado para a indústria. E aí, outra parte dos camponeses acabou trabalhando nas atividades manufatureiras e também nas minas. Então, assim, os camponeses, eles perderam a sua terra, perderam tudo que eles tinham, porque eles precisaram, então, fazer alguma coisa para sobreviverem, né? Enfim. Então, vamos lá. Primeira fase
vai ter, né, a primeira fase da Revolução vai ter o seu fim no século XVIII, a segunda fase, século XIX, e a terceira fase é até os dias atuais, ok? Bom, a indústria inglesa, ela vai produzir diversos produtos, tá, gente? Que até então atendiam o mercado interno, então essa era a produção para a população, certo? Como, por exemplo, alfinetes, deixa eu pensar em mais aqui, alfinetes, facas, tesouras, tecidos, enfim, coisas que eram utilizadas bastante até pelos ingleses. E aí o mercado externo só foi conquistado quando a lã e o algodão começaram também a ser inseridos aí como produtos para venda. Então, no caso assim, né, a lã e o algodão na manufatura têxtil. Então, acabou conquistando o mercado externo quando eles começaram, então, a trabalhar com algodão e com lã. A lã vai ser da criação das ovelhinhas, né, como eu falei lá, os cercamentos, ficou com a terra dos camponeses. Então, dali vem a lã, né, porque você vai ter algodão, plantação de algodão, e também vai ter criação, né, de ovelhinhas. Tá? Então, a terra era para isso. E também você vai ter a questão das colônias da América do Norte, né, o atual Estados Unidos da América, que você também vai ter essa prática da lei dos cercamentos. E também tinha a Índia, né? Lembrem-se que a Índia também foi colônia dos ingleses. Bom, já no século XIX, a Inglaterra vai desenvolver assim, uma modernização primorosa na questão da indústria. Ela vai começar a controlar a metalurgia, a siderurgia também, na fabricação de armas, enfim. E tempos depois, essas técnicas, então, vão ser utilizadas para a construção também de ferrovias, tá, minha gente? Então, isso foi fundamental para o crescimento tanto da indústria quanto do capitalismo. Então, a Inglaterra, ela conseguiu, assim, aos poucos fazer muita coisa, né? Então, por exemplo, esse transporte de mercadorias, né, pelas ferrovias, você tinha um baixo custo, porque eles tinham carvão, utilizavam como combustível, e isso proporcionava mais recursos financeiros, tá? Porque eles eram acumulados e usados em outras técnicas também. Bom, como é que então vai ser essa relação de trabalho da Revolução Industrial? A gente vai continuar então esse assunto no próximo vídeo. Então, eu dou uma pausa aqui e a gente volta na segunda parte, ok?